paz do Senhor, a paz do Senhor. Glórias ao Cordeiro de Deus. Estamos aqui mais uma vez com os amados e queridos irmãos. Deus seja louvado por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar em Sua presença, de estar lá aí, diante da presença do meu amado, meu querido irmão. É uma honra ter a tua audiência. Fique a saber que Deus é contigo, e se você está a ver o vídeo, este vídeo que está a ser gravado agora, se estás a ver esse vídeo, é porque Deus tem uma palavra para você. Eu quero te convidar a ficar até o final para que você possa ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir da parte de Deus. Eu me coloco para ser o vaso de Deus nesta noite para a tua vida. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, de vasos para poder usar. E eu acredito que tanto eu como você somos vasos escolhidos por Deus para que através de nós o Senhor possa derramar da sua graça, derramar da sua unção, derramar da sua autoridade para as nações. Eu acredito que nós estamos a viver tempos no qual o Senhor vai manifestar o seu poder como nunca antes Ele manifestou na face da terra. Eu sou o pastor Bruno Finda e eu estou aqui para ser vaso de Deus, boca de Deus para a tua vida. E nós hoje estaremos a falar sobre o dízimo. E eu acredito que muitos ficaram assim, ficaram admirados pela maneira que eu escrevi o tema. Dízimo, a verdade que nunca te contaram, uma verdade que você nunca viu, de forma diferente. Eu acredito que você vai ouvir de uma maneira completamente diferente. Mas antes de nós entrarmos naquilo que verdadeiramente é o que nos traz aqui, eu quero também dizer que nós somos o Ministério Impacto da Glória de Deus. Nós fomos levantados por Deus para funcionar e operar nesta geração que está a conhecer o seu fim. Então, vamos entrar na oração e vamos começar com a nossa live. Ali onde você está, eu quero que você coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos e concentre-se em Deus. Pai bendito, Pai glorioso, nós te louvamos e reverenciamos o teu nome. Seja louvado e engrandecido para todo sempre. Pai, eu quero te convidar nesta live. Eu quero pedir que a tua presença... Shalom, shalom mais uma vez, amados irmãos. Shalom mais uma vez. Tivemos uns contratempos novamente por causa do aparelho que nós estamos a usar. É assim, meio desatualizado. Mas é o que nós temos no momento e nós glorificamos a Deus por isso. Felizmente nós conseguimos fazer as coisas apesar de alguns contratempos, mas nós vamos dar a sequência daquilo que nós viemos fazer, que é a palavra de Deus. Bem, nós estávamos a fazer a oração enquanto a live havia caído, mas graças a Deus nós já retomamos essa live e vamos dar a sequência naquilo que é o nosso tema do dia de hoje. Bem, nós estamos aqui para falar acerca do dízimo. Nós queremos falar acerca daquilo que é considerado um dos mandamentos na face da terra, juntamente com todos os outros mandamentos, e associado aos 10 mandamentos, amém? Daquilo que nós conhecemos como a lei moral. Então, nós muito temos falado, para começar a entrar a falar acerca desse tema, muito nós temos ouvido desde os tempos que nós nascemos, porque nós encontramos essa questão dos dízimos. Nós encontramos os nossos pais, encontramos os nossos avós, encontramos os nossos bisavós, e eles encontraram seus pais, bisavós, já com um certo entendimento e conhecimento do que é o dízimo, de como ele é feito, como é praticado, como funciona. Então nós vamos abordar um pouco concernente a essa questão. Eu quero que o amado irmão e a amada irmã ali onde você se encontra possa abrir a tua Bíblia. Eu vou abrir também aqui a minha Bíblia no livro de Malaquias capítulo 3, versículo 10. Esse que é o texto muito lido,
que é um texto muito conhecido, então nós não podíamos estar aqui a falar acerca do dízimo, não poderíamos estar aqui a falar acerca do dízimo sem nós abrirmos o texto que é muito conhecido popularmente, que é o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Então, abra a tua Bíblia e vamos fazer aqui a leitura. Você me acompanha? Eu vou abrir aqui a Bíblia, vamos fazer a leitura. O Malaquias, ele faz parte dos últimos 3 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, no caso. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Glória a Deus. Aleluia. Bem, nós acabamos de ler aqui o texto que é muito conhecido, o texto que fala acerca de dízimos, fala acerca de ofertas. Então, esse texto, dízimos e ofertas, ele normalmente é lido para trazer à Assembleia, trazer ao povo conhecimento daquilo que é o propósito de Deus para com o que é conhecido como dízimos e ofertas, para com a sua igreja, para com a sua casa. Então, Deus aqui, ele chama o profeta Malaquias e Deus começa a orientar o profeta Malaquias acerca dessa questão. Deus começa a orientar o profeta Malaquias acerca da questão da oferta, da questão do dízimo, para que ele ensinasse o povo, para que ele ensinasse na época o povo hebreu, concernente a essa questão que era necessidade naquela época. Então, o profeta Malaquias é levantado e ele chega nesse tempo, nesse texto que nós acabamos de ler, e ele começa a divertir o povo, porque o povo de Deus chegou a um ponto da sua vida em que o povo deixou de se preocupar com as coisas de Deus. O povo deixou de se preocupar com a casa de Deus, com o tabernáculo de Deus, com o templo de Deus, com o lugar da morada de Deus. O povo deixou de se preocupar com estas coisas. Então, Deus levanta o profeta para trazer uma repreensão, chamar a atenção do povo. Mas agora aqui há uma questão que nós não podemos deixar de frisar, é que quando Deus levanta Malaquias, era porque Deus estava a olhar para aquilo que era o povo da tribo de Levi. Quem era a tribo de Levi? A tribo de Levi era um povo específico dentro do povo de Israel no geral. Dentro das 12 tribos existia a tribo de Levi, uma tribo em específica que Deus decidiu não dar uma herança, uma terra, como as outras 11 tribos tinham. Deus não fez isso. Deus separou a tribo de Levi para que essa tribo simplesmente servisse no sacerdócio do templo. Então era necessário que os levitas não tivessem uma função, um trabalho como qualquer outra pessoa tem, como o judeu tinha. Hoje nós conhecemos o povo de Israel simplesmente como judeu. Mas a palavra judeu são os descendentes de Judá. Amém, amados irmãos? Então, tinham os judeus, tinham os levitas, tinham os rubenitas, tinha tantos esses das 12 tribos de Israel. Amém, amados irmãos? Para ficar claro. Então, Deus separa a tribo de Levi para o sacerdócio, para o trabalho do sacerdócio. Então, era necessário que eles não tivessem uma função semelhante com que todo o outro povo lá da terra de Israel tivesse. Era necessário que eles se ocupassem simplesmente do templo de Deus, do tabernáculo de Deus. Que eles se ocupassem dos trabalhos do sacerdócio. Como, por exemplo, receber as ofertas, as alçadas, as ofertas do sacrifício, as ofertas queimadas e ministrá-las diante do Senhor e diante do povo. Então, se esses levitas tivessem que ir trabalhar no campo, se eles tivessem que cuidar de cabrito, cuidar de boi, cuidar de ovelhas, se eles tivessem que fazer isso como todo outro povo fazia, automaticamente esse povo não teria o tempo e a atenção suficiente que Deus requeria para a sua obra.
Então Deus lhe separa esse povo e coloca esse povo dentro do templo. E Deus diz assim, olha, vocês vão ficar dentro do templo e todos os 11 dos vossos irmãos, eles virão para me adorar, eu Deus, dentro do templo, e vocês serão aqueles que vão ministrar as coisas para eles. Vocês vão ministrar, vocês vão receber do povo e vocês vão entregar a mim. Vocês vão receber o cabrito, vão receber a pomba, vão receber o trigo, vão receber o fermento. Vocês vão receber essas questões e vão ministrar para mim. Então era necessário que o povo de Israel tivesse essa consciência para com os levitas. Mas acontece que no decorrer do tempo, o povo de Israel, ele acabou se desviando do propósito de Deus. Ele acabou saindo da vontade de Deus. E como consequência, eles começaram a abandonar a casa de Deus. Eles começaram a deixar cada um a sua sorte. Então os levitas, eles começaram a passar fome. Eles começaram a ter necessidades porque o povo estava a abandonar a Deus. E muitos deles começaram a buscar alguma coisa para fazer, para se sustentar. Então, Deus olhando para essa questão, Deus levanta o profeta Malaquias, e o profeta Malaquias vem com essa promessa que no livro que leva o seu nome, no capítulo 3, versículo 10, dizendo que, olha, trazem os dízimos, trazem as ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento. Eu estou a trazer essa pequena introdução para que os irmãos compreendam a origem do ensinamento e a origem do texto acerca do dízimo. Mas agora a grande questão que fica aqui, que surge neste meio, mas é que será que o dízimo ele é válido para o Novo Testamento? Será que o dízimo é válido? Porque nós compreendemos que lá no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, o dízimo era válido. O dízimo fazia parte da lei de Moisés. Era uma obrigação do povo trazer os dízimos e as ofertas dentro do templo. Mas será que hoje, no tempo que eu e você vivemos, o dízimo é válido? Ele serve para nós hoje? Fique conosco e você vai ter a resposta no decorrer da explanação aqui. Então, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, amado irmão, Jesus começa a ensinar a palavra de Deus. Eu quero dizer para o irmão que quando Jesus veio, Jesus estudou a Torá. A Torá, amado irmão, ele é o livro sagrado dos judeus. Praticamente parte da nossa Bíblia. Jesus, quando ele chegou, Jesus estudou os escritos sagrados da sua época. E os escritos sagrados da época de Cristo são os 5 livros de Moisés, que é chamado de Torá. E para além da Torá, tinha os salmos, tinha os proféticos. Jesus estudou todos esses livros. E no ministério de Jesus, Jesus começou a ensinar. Jesus começou a pregar. Jesus começou a falar daquilo que ele estudou durante todo o tempo da sua vida. Então Jesus, quando ele se manifesta, Jesus começa a ensinar para o povo aquilo que era a lei. Jesus começa a explicar a lei. Jesus vem para tornar clara aquilo que o povo de Israel não compreendeu. Então, quando Jesus começa a trazer luz para o Primeiro Testamento, os judeus, os fariseus, os saduceus, os essênios, todos esses se levantam contra Cristo e todos esses começam a combater a Jesus. Eles começam a dizer como é que esse homem que se diz de Deus, ele quebra a nossa lei. Ele diz que é da lei, mas ele não é, ele praticamente finge porque ele quebra a lei. Eu quero dizer para ti que Jesus não quebrou a lei. Jesus estava a explicar para o povo como ele queria, qual era o propósito inicial de Deus para aquilo que era o cumprimento da lei. Mas o povo não compreendeu, o povo não entendeu, o povo ficou na ignorância. Por quê? Porque Jesus falou para os fariseus: vocês carregam e enchem o povo com regras, com bagagens, fardos tão pesados que vocês nem com o dedo vocês levam essa mesma carga, esse mesmo fardo.
Então chega um momento em que Jesus começa a falar do dízimo. Jesus começa a dizer das pessoas, dos fariseus no caso, que eles preferiam querer levar a palavra de Deus de forma muito a ensinar, de forma muito rígida, de forma muito pesada para aquelas pessoas. E Jesus estava a dizer que se vocês soubessem que misericórdia quero e não sacrifício, misericórdia, Jesus está a dizer assim, antes a misericórdia, uma grande palavra que Jesus também, que Deus fala através do profeta Samuel a Saul, que Deus fala através do profeta Samuel a Saul, que a obediência vale mais do que o sacrifício. Amém, amados e queridos irmãos? A obediência vale mais do que o sacrifício. Então Jesus aparece e começa a repreender os fariseus. Jesus não aparece e Jesus em nenhum momento ele elimina a questão do dízimo. Em nenhum momento Jesus cancela a questão do dízimo. Em nenhum momento Jesus anula a questão do dízimo. Jesus não faz muita referência à questão do dízimo e eu vou explicar por quê. Tanto Cristo como os apóstolos não fizeram muita referência à questão do dízimo, mas Jesus, ele se mostra aberto para a manifestação desse propósito. Jesus se mostra aberto para a manifestação desse desejo, para dizer que o dízimo é uma coisa que Deus espera de você. O dízimo é uma coisa que Deus espera que você faça. É uma coisa que Deus espera que você faça. Amados, vamos entender. Mas antes Jesus falou, misericórdia, justiça, eu quero. Amém, amados e queridos irmãos? Nós estamos a compreender aqui a palavra do Senhor. Então Jesus cumpre o seu ministério e Jesus não dá muita ênfase no dízimo. Jesus não dá muita ênfase na oferta. Amém? Vêm os apóstolos e os apóstolos começam a nos ensinar acerca de colheita de valores para poder fazer o quê? Para poder ajudar os necessitados, ajudar os órfãos, ajudar as viúvas, ajudar todos aqueles que estão incapacitados de alguma forma ou de alguma maneira a ter fundos para se autossustentar. Mas então nós voltamos à mesma pergunta. Dízimos e ofertas é válido para a nossa época? Eu quero dizer para ti que sim, o dízimos e ofertas é válido para a nossa época. Mas ele já não é como se fosse uma obrigação imposta pela lei, no qual que se você não fizer, o fogo vai cair e você vai ser queimado. Vamos entender a palavra do Senhor. Vamos entender a palavra do Senhor. Eu quero compreensão. Amém, amados irmãos? Compreensão. Eu quero dizer, para ser mais claro, que o dízimo no Novo Testamento, ele é algo que Deus espera que você faça. Não é algo que Deus te obriga a você fazer, mas é algo que Deus espera que você faça. Por quê que Deus espera que você faça? Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7, e nós vamos compreender muito bem o porquê que Deus espera que nós façamos o dízimo, que nós demos o dízimo. 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Vamos aqui abrir a Bíblia. 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Está a dizer assim a palavra do Senhor. 1 de Coríntios, não, me desculpem. 2 de Coríntios, amém? 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém, amados irmãos? O texto está a dizer assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade,
Amém? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu vou ler agora o versículo anterior, que é o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Amados, nós estamos a compreender aqui o texto bíblico. Eu disse que o dízimo já não se torna uma obrigação como a lei de Moisés impôs. Eu não estou a dizer que você não deve dar o dízimo. Eu estou a dizer que o dízimo já não se torna uma obrigação como a lei de Moisés impôs. Mas o dízimo e a tua oferta é algo que Deus espera que você faça. Por que que Deus espera que você faça? Porque quando você dá o dízimo a Deus, você está a mostrar que você tem compromisso com Deus e com a obra de Deus. E estás a mostrar também que você não é avarento. E estás a mostrar também para Deus na prática que Deus, o que eu ganhei neste mês é fruto da força, do fôlego e da graça que você me deu. Quem tem esse reconhecimento não vai dar o dízimo porque ele acha que é obrigação e por ser obrigação ele vai para o inferno. Os irmãos estão a entender? Amado irmão, eu estou a dizer para ti, eu vou ser mais claro ainda, eu quero dizer para ti, amado irmão, o Novo Testamento, o novo pacto, a nova aliança, ele funciona à base do amor. Em outras palavras, eu estou a dizer, Deus se move na nova aliança pelo amor. O serviço a Deus é por amor. É porque você ama a Deus. Deus quer que você dizime e de você oferte, porque você lhe ama. É isso que eu estou a querer dizer para o irmão. Deus não quer te obrigar, Deus não quer te sacudir, Deus não quer te amedrontar. Deus não quer que você sinta medo dele. Que se você não der o dízimo, você vai para o inferno, que os demônios vão te atacar. Tudo isso, o resto pode ser consequência. Mas não é esse o propósito de Deus. Nós acabamos de ler o texto aqui, e o texto aqui está a dizer claramente que, em questões de oferta, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Será que você tem contribuído segundo o que você tem proposto no teu coração? Será que você tem contribuído segundo o que você tem proposto no teu coração? Será que você não tem dado tua oferta ou teu dízimo porque você tem se sentido ameaçado? Que você vai para o inferno? Que você está a pecar? Que o diabo vai te amarrar? Que o diabo vai te bloquear? Será que não é o medo? Não é o temor? Temor negativo, no sentido negativo? Será que não é isso que tem te movido você a fazer as coisas? Amados irmãos, Deus não quer que você faça as coisas simplesmente porque você ouviu falar, simplesmente porque você está a copiar alguém. Deus quer que você dizime ou oferte porque você confia no que Deus é e no que Deus tem feito na tua vida. É algo particular, irmãos. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão a dizimar, estão a ofertar, porque estão a ser constrangidos, porque estão a ser coagidos a dizimar e a ofertar. Quantas e quantas vezes homens e mulheres que se dizem servos de Deus, eles começam a fazer, eles começam a entrar na mente, a coagir o irmão, a coagir a irmã, a dizimar, a ofertar, a obrigar, a ameaçar, a entrar na mente, a dizer que, irmã, se você não dá essa oferta, o diabo vai te atacar, o diabo vai fazer aquilo, o diabo vai fazer assado. Amado irmão, o texto bíblico está a dizer, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não dê a oferta porque você tem necessidade. Deus não é gênio da lâmpada.
Deus não é Deus de troca de moeda. Deus não é assim, no qual você lhe entrega 500 mil, ele vai te dar 1 milhão. Deus não é assim. Desculpa eu te dizer, amado irmão, amada irmã, se você já foi em uma igreja onde te disseram, planta uma semente de 500 mil kwanza e você vai receber 3 milhões, amado, desculpa-me te dizer, você foi enganado. Você foi enganada. Deus está dizendo que a tua contribuição deve ser de acordo com o que Deus colocou no teu coração. Não deve ser de acordo com o que eu falei para você. Eu posso até falar, mas eu não posso te coagir. E existem muitas formas de coação. Eu posso anunciar que na igreja aqui, a igreja ministerial, Impacto da Glória de Deus, eu posso até te anunciar que a igreja está a precisar de oferta para construção, para A, para B, para C. Eu posso até te dizer isso. Mas eu não posso dizer para você que você deve ofertar a tua casa, o teu carro, os teus bens. Eu não posso dizer para você que você deve me entregar 500 mil kwanza, 1 milhão de kwanza. E porque se você fizer isso, Deus vai te abençoar mais do que aquilo que você deu. Deus pode te abençoar? Pode. Mas a Bíblia está a dizer que o que te deve mover para ofertar na casa de Deus ou para dizimar na casa de Deus, não deve ser a necessidade, irmãos. O que deve te mover para dizimar ou ofertar na casa de Deus não deve ser tristeza. Há pessoas que de tanto serem pressionadas sob uma angústia, um desânimo dentro de si, e essas pessoas acabam por dar simplesmente por tristeza, porque já estavam cheias. Eu quero dizer para ti, irmão, irmã, se você deu a tua casa ou o teu carro, na igreja ou em algum homem de Deus, se você deu por necessidade, se você deu com tristeza, difícil é para mim te dizer que você foi enganado. Agora você consegue entender por que muitas pessoas não recebem nada. Dão carro, dão casa, dão 500 mil, 300, 400, 1 milhão, 8 milhões, 20. Mas as pessoas acabam de ficar miseráveis. Mas agora a grande pergunta é, será que Deus é mentiroso? Será que Deus é falso? Eu vou te dizer que Deus não é mentiroso, até porque a palavra de Deus declara que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não falha, Deus não mente. O que aconteceu nesses casos é que os homens coagiram as pessoas. E essas pessoas elas deram porque elas estavam com necessidade. Elas tinham necessidade de angariar fundos. Elas acharam que Deus é banqueiro. Eu vou investir 500, 300 mil kwanzas e Deus vai me dar 8 mil dólares. Amados irmãos, não é assim que as coisas espirituais funcionam. As coisas espirituais não funcionam dessa maneira, não funcionam desta parte, desta forma, não. Deus quer nos fazer entender, amados e queridos irmãos, que a sua obra se faz por amor. Deus está querendo dizer para ti, se você lhe ama, você vai dar dízimo. Se você lhe ama, você vai ofertar na casa de Deus. Não por medo, não por necessidade, não por tristeza, mas por amor. É essa a palavra de Deus. É isso que você não tem aprendido, é isso que não tem ensinado. O único ensinamento que nós temos ouvido é que se você não dizimar, é que se você não ofertar, você vai ir para o inferno. Esse é o único ensinamento que temos ouvido. É que o devorador vai entrar na tua vida, vai entrar na tua casa.
Eu não estou a negar este ensinamento, eu estou a dizer que Deus não funciona desta forma. Amados irmãos, Deus não é um vingador que está lá no céu a observar quem está a pecar para poder lhe mandar um raio, um fogo para morrer e ir para o inferno. Deus não é assim. A Bíblia declara que o Senhor é tardio em irar-se, mas rápido em beneficência e misericórdia. Deus é tardio em irar-se, mas rápido em beneficência e misericórdia. Não vamos mostrar para as pessoas que o nosso Deus é um Deus vingativo. Não vamos mostrar para as pessoas que o nosso Deus é um Deus que destrói a humanidade sem chance de arrependimento. É mentira. Amados irmãos, amados e queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. E aqui nós encontramos nesse texto a Bíblia dizer que porque Deus ama aquele que dá com alegria. Olha só a palavra do Senhor. Deus ama aquele que dá com alegria. Deus deseja que você dê com alegria. Deus deseja que você tenha paz no teu coração pelo trabalho que você está fazendo por Ele. O que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha. O dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha. 10ª parte. Mas na realidade, essa 10ª parte do que eu ganho pode ser dinheiro, pode ser mandioca, pode ser fubá, pode ser milho, pode ser tomate, pode ser cebola, pode ser qualquer coisa, desde que venha do teu trabalho justo. Estamos a compreender a palavra do Senhor, amados irmãos? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Nós lemos o versículo 6, onde o apóstolo fala que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Quando você tem um coração aberto, quando você tem um coração alegre e você entrega para Deus, Deus agora fala para você assim: se você dá pouco, pouco você vai ceifar. Porque, amado irmão, a tua oferta e o teu dízimo só tem resultado quando você faz por amor. A tua oferta e o teu dízimo só tem resultado quando você faz porque você tem aliança com Deus, porque você tem comunhão com Deus. Só vale quando você faz por amor, por aliança, por comunhão. E se você faz por amor, por aliança, por comunhão, e não por medo, não por temor, nem por tristeza, você tem resultados. E Deus, ele volta no versículo 6 para me dizer e te dizer que se você semear pouco, pouco você vai ceifar. Quando é que você ceifa pouco? Quando em espírito você semeia pouco. Existem muitas pessoas que na carne, quando é que é na carne? É na carne quando você dá com tristeza, quando você dá por obrigação, quando você dá por querer ter, por necessidade, por achar que Deus vai te dar 200 mil a mais. Isso é dar na carne. Quando você dá tocado pelo Espírito, e você estando em Espírito e se dá pouco, Deus está dizendo, você vai colher pouco. Mas quando você começa a entregar e começa a dar em Espírito, você dá em abundância, você colhe em abundância. Essa é a palavra do Senhor. Por quê? Porque aqui nós já estamos a falar em tipos de terra para semear. Existem vários tipos de terra para colocar semente. Será que você tem colocado a semente numa terra fértil? Essa é a pergunta do Senhor. Qual é a terra que você tem colocado a semente do teu dízimo? Qual é a terra que você tem colocado a semente da tua oferta? Qual é a terra? Será que é numa terra seca? Será que é numa terra com espinhos e cardos? Será que é numa terra com pedras, blocos? Será? Só você pode dizer para mim em qual tipo de terra você tem colocado a tua semente,
para que você possa colher e ter os seus frutos. Amado irmão, a palavra do Senhor não cai por terra. A palavra do Senhor, ela não é em vão. Ela desce, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. E Deus está a falar para mim e para você nesta noite. Deus está a falar para a tua vida. Deus está a falar para a minha vida. Ele tem um propósito com você ouvindo essa palavra. Deus quer mudar as tuas finanças. Ele quer mudar a forma e a maneira pelo qual você entende e compreende o que é dízimo e que é oferta. Existem muitas pessoas que dizem que o dízimo não é válido na nova aliança. Mentira do diabo. O dízimo e a oferta, ela é válida sim na nova aliança. Sim, ela é válida. Mas como ela é válida na nova aliança? Elas dizem que a lei de Moisés foi extinta. Eu quero dizer para ti que o dízimo é antes da nova aliança, é antes da lei de Moisés. O dízimo é antes da lei de Moisés. Amém, amados irmãos? Oh, glórias ao Cordeiro de Deus. Eu quero abrir com você o livro de Gênesis. Esse texto no qual Deus mostra e Deus chama. Até os irmãos podem ler em casa. Até eu vou simplesmente falar um pouco por causa do tempo. Por causa do tempo eu vou falar. Mas vamos abrir. Gênesis 14, 18. Gênesis 14, 18. Eu vou fazer a leitura aqui do Gênesis 14, 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos a falar sobre dízimos e sobre ofertas. Gênesis 14, 18. Que ninguém mais te engane. Que ninguém mais te engane. Gênesis 14, 18. Diz assim a palavra do Senhor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Glória ao Cordeiro de Deus. Amém, amados irmãos? Amém. Glória a Deus. Estamos a compreender o texto, amados irmãos? Os irmãos podem ler o texto mais à frente, e os irmãos vão compreender que Abraão dizimou tudo quanto ele tinha, que ele recebeu naquela guerra. Abraão lutou contra 5 reis e resgatou seu sobrinho Ló. Abraão resgatou seu sobrinho Ló. Abraão não era treinado na guerra. Os servos de Abraão eram nascidos em casa. Eram exércitos que estavam naquela guerra. Abraão foi, venceu os 5 reis, resgatou Ló. Abraão se encontrou com Melquisedeque. Olha o que moveu Abraão. Abraão compreendeu que eu, Abraão, venci esta guerra, não pela minha estratégia de guerra, não pelo meu conhecimento de combate ou armas, não pelos meus servos serem grandes, bem comidos e bebidos, não é isso. Mas eu, Abraão, venci porque o Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos, está comigo. E se Ele me deu a vitória, Ele é digno de receber a 10ª parte de tudo quanto eu tenho. É esse o motivo que deve me mover e te mover para você dar dízimo e para você ofertar a Deus. E nós conhecemos que Abraão era um homem muito rico. Por que Abraão era muito rico? Porque Abraão mostrou para Deus que o coração dele não estava nas coisas materiais. Abraão mostrou que ele, para com Deus, ele poderia ofertar. Ele deu tudo para Deus, 10ª parte de tudo quanto ele tinha. E a Bíblia diz que Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, no qual Cristo é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
Agora você consegue compreender aonde é que o nosso dízimo se baseia? O nosso dízimo ele já não se baseia na lei de Moisés. O nosso dízimo, a nossa oferta, ele se baseia no sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. O dízimo ele é antes da lei de Moisés. O dízimo faz parte do sacerdócio de Melquisedeque, no qual Cristo é o sumo sacerdote. E nesse sacerdócio que reina e que vigora é o amor do Cordeiro, é o amor de Cristo. Tal e qual Abraão foi movido por amor, foi movido por um sentimento de gratidão a Deus. O sentimento de gratidão de Abraão moveu Abraão a fazer o quê? A dizimar. Para quem? Para Melquisedeque, o rei de Salém. Abraão, amados irmãos, ele não olhou. Não, eu se tirar 10%, eu vou ficar com poucos cabritos, ou poucas ovelhas, ou poucos servos, ou pouco ouro, ou pouca prata. Abraão não olhou para isso. Abraão olhou para o grande livramento que ele recebeu de Deus. E ele teve um sentimento de gratidão por isso a Deus. Ele falou, não se compara o que Deus fez por mim, por um 10%. Abraão foi movido por amor a entregar a Deus. Mas agora você consegue ver que o entregar a Deus é representado por um homem. Ali nós somos remetidos novamente para o exemplo. Eu pego a primeira aliança na lei de Moisés como exemplo, simplesmente como exemplo de que o sacerdócio, o sacerdote, o pastor, o líder, a ovelha, o líder, os obreiros, são sustentados pelo teu dízimo, pela tua oferta. Não, você não está a entender. Você não está a entender. O líder, o obreiro, o pastor, ele não deve te espremer. Não, não. Você deve ter compromisso com Deus tal e qual ele tem e deve ter. No qual o compromisso com Deus te move você fazer, sem ser necessário eu te ameaçar ou te espremer. Eu não vejo aqui Melquisedeque a falar para Abraão, Abraão, você é obrigado a dar dízimo. Abraão, você é obrigado a dar 10%. Amado irmão, quem tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Por isso, eu toco sempre na mesma tecla. Tenham comunhão com o Espírito de Deus, amados irmãos, para que não sejam enganados pelos homens. Abraão deu dízimo de tudo quanto ele possuía. E a Bíblia está a dizer que Melquisedeque abençoou Abraão com pão e vinho. Você sabe o que pão e vinho significa na Bíblia? O pão e vinho na Bíblia está a significar bênçãos. Bênçãos materiais e bênçãos espirituais. O vinho está a significar coisas espirituais, o pão está a significar coisas materiais ou vice-versa. Quer dizer que quando você dá o dízimo de coração, em espírito e em verdade, Deus te abençoa com bênçãos espirituais e com bênçãos materiais e com bênçãos físicas. Deus te abençoa sem medida. E é o que aconteceu com Abraão. Eu quero dizer para ti que Abraão foi abençoado em 3 níveis de riqueza: bênção física, bênção espiritual, bênção de riqueza. Tem um tipo de riqueza que no momento me falha a memória, mas eu acredito que é riqueza que não se vende, não se compra, riqueza sem preço. Essa riqueza que não se vende, não se compra, não tem preço, sabe o que? É filhos. Filho é riqueza. Abraão foi abençoado em 3 níveis. Por causa de quê? Por ter entregado o seu dízimo, a sua oferta, com quê?
com amor. Então eu quero voltar aqui e repetir e dizer: o teu dízimo e a tua oferta, ela deve ser entregue e dada com amor. Não por necessidade, não por tristeza ou por obrigação, mas por amor, não por medo. Amém, amados irmãos? Não se permitam serem enganados mais uma vez. Não se permitam isso. Para você que trabalha no campo, para você que o teu lucro é a batata, é a cebola, é a mandioca. Se você não consegue vender para trocar em dinheiro e levar na igreja como dízimo, você pode levar mandioca, pode levar cebola, pode levar a banana. Do que você colher da tua colheita, retira o 10% da colheita e leva no altar. Eu quero dizer para ti que aquela banana, aquela mandioca, ela vai servir para os obreiros que servem na igreja. Tal e qual era na lei de Moisés, os servos de Deus hoje, eles também são separados para trabalharem no altar. Pois a Bíblia declara, o apóstolo Paulo falou: não atarás a boca ao boi que debulha o trigo. Aquele que vive do altar, que prega, que faz a obra de Deus, que coma também do altar. São palavras do apóstolo Paulo parafraseadas por mim. Então é necessário, amado irmão, amada irmã, que você que se diz servo de Deus, tenha um coração aberto, um coração de amor, um coração de comunhão, camaradagem com o Espírito Santo. Para que você olhe para a obra, para que você compreenda as coisas de Deus. E você possa dizimar e ofertar na casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós terminamos por aqui. A live já está muito comprida. Não podemos adiantar muito. Eu acredito que as pessoas próximas a mim, que têm questões, dúvidas concernentes ao dízimo e oferta, podem puxar no WhatsApp. Aí a gente pode abrir mais, conversar mais, explicar mais concernente essa questão do dízimo e da oferta. Se não ficou algo explícito, surgiu alguma dúvida, puxa no WhatsApp, pergunta, questiona. Eu quero que você fique bem entendido concernente a essa questão, porque é necessário que eu e você compreendamos acerca do dízimo e acerca da oferta. Nós temos muito pouco tempo. Normalmente os irmãos, as irmãs, as pessoas não têm muito hábito. Quando vejam que o vídeo tem 1 hora, as pessoas assistem os primeiros 10, 15 minutos, depois acabam não assistindo. Então nós queremos procurar encurtar o tempo, em menor tempo possível, a gente trazer o mais essencial. Estamos a fazer um esforço para isso. E para você que acompanhou aqui a live, Deus te abençoe por isso. Seja abençoado por Deus, que esta palavra te edifique e que você possa dizimar e ofertar na casa do Senhor com alegria, e não por medo, nem por vingança, nem por necessidade, mas com alegria, conhecendo que Deus deseja que você faça as coisas porque você lhe ama. Deus deseja que você seja santa, que você oferte ou dê dízimo, não por as coisas que eu citei anteriormente, mas por amor, porque você lhe ama, porque você quer que as coisas de Deus se cumpram na tua vida, não porque o irmão A ou o irmão B faz, mas porque você entende em teu espírito que o que Deus espera que você faça. Tal e qual a mesma coisa do jejum. Nós não temos uma orientação específica, um mandamento específico para jejuar, mas é uma coisa que Deus espera que eu e você façamos. Em breve estaremos a fazer uma live também concernente ao jejum. Mas eu quero adiantar já aqui essa questão. O jejum é algo que Deus espera que eu e você façamos.
Jesus não deixou um mandamento claro que a igreja deve jejuar, mas Ele espera que você jejue. Amém, amados irmãos? Então, tudo na base do amor. Porque Jesus morreu por amor, ressuscitou por amor, e nós iremos no céu, e o mundo conhecerá que nós somos discípulos de Cristo quando nos amarmos uns aos outros. Quando compreendermos o mandamento do amor, cumpriremos os 10 mandamentos na pessoa de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes nessa live. Deus abençoe a minha filha Valéria, que é uma grande serva de Deus, que está a ser usada por Deus nesse tempo, que está a partilhar essa live. A você que está a assistir já agora, depois o vídeo gravado, partilhe essa live, partilha com o teu próximo, com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essa palavra, aprender este ensinamento. Partilha, vai ser grandemente abençoada essa pessoa pela palavra que ela vai ouvir e vai ser transformada. Chega de ser dominada pelos homens que querem encher os seus bolsos e não querem verdadeiramente trazer a essência da palavra do Senhor. Nós precisamos voltar à essência, e a essência ela deve ser genuína, como Cristo foi genuíno, tanto no poder como na palavra. E é isso que nós fomos levantados, era para termos essência em poder e em palavra. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Shalom, shalom.